Fala, meus amigos, tudo bom? Vou achar um lugarzinho calmo aqui. Eu tô aqui ainda na praia, mas eu consegui ir aqui na casa de um colega aqui gravar. E chegou uma questão bem interessante aqui, né, que me fez até pensar em colocar a questão aqui. A pessoa pede para não se identificar, mas são perguntas simples, do tipo: o que eu faço aqui? Qual é o objetivo? Daí eu faço a pergunta direcionada para a gente. O que nós fazemos aqui? O que a gente faz? Uma pergunta já para o faca, dois novinhos já começa nos deixando pensando. Qual é o objetivo da sua aqui? O que realmente você tem feito, não só materialmente, mas internamente por si mesmo, né? Quais são os planos, né? Você pretende, qual é o seu foco principal? Você pretende passar no concurso? Você pretende casar? Você pretende o quê? O que no momento pode ser que fique um pouco escuro. Acho que eu vou virar para cá, apesar de ter a praia ali, mas acho melhor ficar aqui na parede branca e eu ficar olhando a praia. E vocês hoje não vão ter praia, só vai ter o sol feio mesmo aqui mesmo, porque vai ficar melhor, acho que vai ficar escuro por causa da iluminação. Aí foram questões bem interessantes e eu adicionei mais algumas para a gente dar uma objetividade na vida da gente, e mais do que isso, não é um objetivo só do que eu vou fazer. Na verdade, deixa eu deixar carregando isso aqui, que eu tenho oportunidade disso. Também uma sensação interna que a gente carrega durante a vida. Às vezes, a gente questionar o que nos tem feito a movimentação, qual é o objetivo dessa movimentação toda nossa. Eu preciso encontrar, tem muita gente que manda e-mail, inclusive a gente nem sempre lê, porque acaba sendo repetitivo, dizendo que quer encontrar uma pessoa, que quer ser feliz, que está atrás de alguém, não acha. O problema é que a sociedade inteira faz a mesma coisa, e o fato é que todos nós somos carentes, né? Necessitados de atenção, necessitados de alguém do lado, e além disso, uma indução psicológica muito intensa de que nós vimos nossos pais assim, nós vimos nossos avós assim, nós vimos nossos amigos assim, e todas as histórias de humanidade são histórias de casais. De repente você percebe como é importante você encontrar o que a gente chama de dupla evolutiva, e quanto isso pode gerar uma certa tranquilidade na gente. O fato é que a gente também está ao encontro disso, mas a pergunta é: será que a gente não está procurando a gente mesmo? Nessa busca toda que a gente faz, a gente não quer entrar em contato consigo, porque é até uma coisa que eu questiono de vez em quando, terminando aqui a abordagem dessa questão. No fundo, eu procuro alguém igual a mim, alguém que saiba ler, alguém que saia do corpo. Um exemplo: eu sou casado, né? Estou dando um exemplo, né? Alguém que tem as mesmas características, gosta das mesmas coisas, mas o mesmo tipo de música. Será que eu não estou buscando a mim mesmo, né? Eu estou querendo me completar e eu coloco no outro a dependência dessa completude, e não que a gente não tenha que ter outra pessoa. Isso cria uma ilusão, uma indução, uma psicose, na verdade um ramo da felicidade do outro, e que se aquele outro não estiver do nosso lado, a gente nunca vai estar completo. São questões que a gente precisa adicionar na vida da gente, e questões que eu deixo para você e para mim, para nós fazermos isso aí sempre. Isso abre a lucidez, né? O fato é que se você estiver muito mergulhado nisso, você vai sofrer bastante. Como não mergulhar, né? Aí vem um monte de fator, como a compreensão do que nós somos, a compreensão, pelo menos assim, você não vai saber em grande escala, mas a sair do corpo você pode também saber que pelo menos nós não somos daqui. Isso aqui é uma passagem, e fato é, né? Mesmo que ninguém acredite que vai existir vida após a morte, é uma passagem. E se você se vê de fora do aquário, pensando como se você tivesse um corpo passando e utilizando aquele corpo temporariamente, você vai ver que as coisas relativamente mudam. Como a gente mergulhou em determinadas situações, e às vezes perdemos até a paz por ela, né? Então nos faz, essa questão nos faz questionar, observar o mundo, nos faz refletir e abrir a lucidez, né? Vamos para a próxima. Saulo, bom dia. Aqui quem está falando é Jean, eu moro no Espírito Santo. Minha dúvida é o seguinte: na verdade seria mais saber se você tem um esclarecimento ou uma opinião sobre o assunto. Desde quando comecei a praticar as técnicas projetivas, quando eu estou deitando para relaxar, meu corpo meio que recebe choques, espasmos. Na verdade não tem aquela sensação de choque, mas meu corpo se mexe sozinho e muito frequentemente, como se estivesse tomando sustos.
Então eu tô com essa dúvida do que seria, se é alguma repercussão energética ou algum mentor, eu não sei, eu gostaria da sua opinião nesse assunto. Muito obrigado pela atenção e obrigado pela dedicação aí nos seus assuntos de viagem astral e também ajudando as pessoas. Obrigado. Valeu, amigo Jean. Olha, essa sua questão ela é bem interessante porque é bom se dividir. Primeiro que isso é totalmente, no geral, anímico, quer dizer, seu. O que são esses espasmos musculares, esse queixo que mexe, os olhos que viram, dá umas tremidinhas de vez em quando, né? Isso, na verdade, é o seguinte, quando você está lúcido e começa a fazer experiência, isso ainda no corpo, né, em vigília, e começa o corpo a adormecer, e você percebendo isso, não acontece com todas as pessoas, porque nem todas as pessoas passam exatamente pelas mesmas situações, como essa que a gente vai comentar agora, de projeção, né? E você começa então a transmitir a consciência para o corpo astral, ou uma dimensão, né? A consciência também pode atuar na dimensão energética, na semifrequência entre os dois corpos. Você começa a transmitir a consciência para lá. Esse procedimento de transmissão da consciência, quer dizer, é como se fosse assim, a sua consciência não é nem o corpo astral nem nada, é a percepção do que controla, né? Vamos dizer que seja assim, o controlador. Quando você começa a passar esse controlador para lá, o corpo, como ainda está relativamente acordado, ele tem o que a gente chama de pequenos epilepsias, digamos que seja semi-epilepsias, né? Por que faz isso? É a mesma situação de uma pessoa o que é a epilepsia em si? É a perda do comando. O corpo, ele, de alguma forma, ele perde contato com o cérebro e ele entra em atrito, porque o corpo ainda estava ativo suficientemente, quer dizer, ele percebe a atividade física, mas não tem o controle cerebral. Então o corpo se treme, a língua vira e pode ter vários problemas nesse aspecto, e a catalepsia é relativamente parecida, ou a catalepsia ou a catalepsia você pode sentir isso, né? Por isso que eu adicionei a catalepsia, é mais comum sentir na catalepsia, porque quando você está transferindo a consciência, você ainda está dentro do corpo às vezes, porque você pode transferir essa consciência com um corpo relativamente decolado, já em 30 centímetros, você ainda está fazendo essa dupla vista, que é a mudança dos dois corpos, né? Então começa a ter espasmos musculares, o corpo dá umas tremidinhas assim, o queixo solta, os tímpanos, eles abrem e fecham muito rápido, né? Você percebe isso porque até os zumbidos intracranianos, a repercussão dessa reação. Tem pequenos espasmos musculares, tremidinhas no corpo, então isso tudo é repercussão da tentativa da passagem da consciência para outro corpo, e o corpo físico ainda relativamente desperto, perdendo o comando. Quando você se afasta do corpo, que o corpo entra no processo de adormecimento maior, isso para. Eu já fui, como já falei, despertado pela esposa algumas vezes, fala, pô, você está se tremendo. Às vezes, nesse processo, você emite sons pela garganta, tipo, um som meio louco assim. Minha esposa já falando que eu estava fazendo um barulho estranhíssimo. Eu gosto de pensando no zumbi, sabe? Miolos! Aí minha esposa, diabo é isso aí, rapaz? Pô, você estava virando os olhos e fazendo barulho. Bom, meu amor, eu estava em catalepsia, eu estava acordado, quer dizer, eu estava desperto, mas o corpo estava reagindo daquela forma. Então, às vezes ela fica na dúvida se me acorda ou não, está morrendo o filho da mãe, não, deixa assim, ela morreu, eu acordo. Isso acontece bastante. Vou dizer que a pergunta é bem interessante. Relaxe, que isso faz parte da projeção. É indolor, não vai morrer, eu tenho isso desde moleque, até hoje estou vivo, hein? Pelo menos eu acho que estou no umbral. Você já perguntou isso para você? Você está morto ou está vivo? Não, eu estou vivo, mas você tem certeza? Você sabia que tem espíritos que têm certeza que está vivo? A loucura é uma coisa muito louca. Você nunca aprendeu isso? Não, peraí. Uma frase de impacto. Rapaz, a loucura normalmente não é uma coisa louca, né? É uma coisa louca. Então, o que eu quis falar é que o nível de percepção da gente, ele é baixo, né? Então, você pode agora estar, inclusive, fora do corpo e não estar sabendo. Uma das observações é essa. Vamos lá para a próxima questão aqui. Oi, Saulo, aqui é Rosa Angélica, de Salvador, Bahia. Eu queria passar uma dica muito interessante. O Wagner Borges está fazendo um programa numa TV pela internet, se chama CAS TV, KAZTV.com.br.
O programa passa às quinta-feiras, às 21h30, horário de Brasília. Era só isso, para você passar essa dica pro pessoal nos fax. Tchau. Tchau, Rosa. Tá aí, pessoal. Um programinha legal do Wagner. Eu aconselho bastante ouvir o Wagner pelo sintonia que ele transmite. Além dos conhecimentos, claro, ele transmite uma boa sintonia. É claro que sintonia era característica àquilo que a gente se conecta. Então, às vezes você pode e tal, mas no geral é muito bacana. Toda vez que você ouve o Wagner, você vê que as informações que se veicula, além de uma ponderação, uma lógica, traz uma espiritualidade muito forte. Além do que, o Gordinho já faz um trabalho há muitos anos e pode-se falar um pioneiro nesse assunto, né? Eu tenho, assim, um carinho e uma amizade, não falo só isso porque eu não estou defendendo ele, mas ele independente disso, ele é muito bom. Isso é fato. Saulo, eu acompanho você pelo canal aí, bastante interessante o canal. Eu achei bem legal. Eu não sou um cara, eu não sou muito religioso. Na verdade, eu me interesso bastante por ciência. E eu queria saber se essas dimensões que você fala e tal, se elas têm relação com a dimensão da física, né, que a mecânica quântica nos fala de outras dimensões e tal. Se ela é parecida também com aquele clássico exemplo da Planolândia, tá? Eu acho que é no livro de Shakespeare, se não me engano, numa das obras dele que fala, né, que é como se fosse o Come-Come, né, do videogame. Seria uma criatura em 2D. E através da projeção astral, se seria possível então acessar outras dimensões. Mas pelo que eu entendi, quando você se projeta, você acaba fisicamente o arredor assim parece que é o mesmo, pelo que eu entendi, mas você tem contato aí com espíritos e mentores e tal, né, que daí eu já não entendo muito bem sobre isso. Mas aí não seria uma terceira dimensão ainda? Falando disso, não seria em 3 dimensões? Ou você consegue ver de uma outra ótica o mundo, entendeu? E eu gostaria de saber assim, como eu não tenho experiência na área e tudo, sobre técnicas para se projetar, porque eu vi bastante pessoal falando de dormir, basicamente o corpo dormir, mas a mente está acordada e tal. Mas é meio complicado isso aí, porque o pessoal fala que a gente tem que deitar e alcançar um tal estágio do sono, né, que a gente se desprende. Mas como fazer isso sem dormir, assim, de uma maneira mais objetiva? Tem como isso ser abordado de uma forma mais clara? E muito obrigado e forte abraço. Bom, você fez várias perguntas aqui, né? E eu tentei fazer uma panorama aqui mais ou menos. Olha, as dimensões que a física quântica estudam, tá certo? Elas são sim, às vezes, dimensões que hoje o ser humano já sabe que existe, mas ele ainda não tem noção é como se a gente estivesse chegando lá. Observe que a gente usa frequências específicas de rádio e de luz, né, através da fibra ótica, que a gente já percebe que é possível passar informações por aí. É possível, elas existem, são frequências e a gente pode falar assim que, de certa forma, de frequências diferentes da gente, porque elas ultrapassam a parede, elas, apesar de não ocupar o mesmo espaço, nesse caso a luz, pelo menos na frequência material, elas são frequências que estão entre nós invisíveis e até poucos anos atrás, décadas atrás, nós não sabíamos que existiam. Né? Algumas delas, acho que um século e pouco atrás, a gente descobriu o rádio e não sabia nem que existia. Uma coisa muito recente na história do mundo, na história da humanidade e na história intelectual dos seres. Então, as dimensões elas são as mesmas, apesar de que ainda não conseguiu de uma forma muito precisa ainda um contato, mas isso vai acontecer em breve. A ciência já está abrindo campo para estudo e percebendo que existe alguma coisa além da vida, do corpo físico, que de alguma forma continua, que de uma forma você vai conseguir atuar lá. Agora não sabe entender ainda por que a mecânica disso, o processo que eles estão estudando. E você também pergunta aqui sobre se é possível a pessoa fazer a projeção em vigília, por que você tem que dormir. Bora, a gente tem um nível de percepção muito baixa.
ou seja, o nosso controle energético e mental, enfim, consciencial, é muito baixo. A gente não consegue, você vê, uma grande humanidade está passando por aí e não consegue perceber muito bem nada. Eles vão vivendo a vida mergulhados e aprofundados totalmente nessa sua vida como se só fosse isso e pronto. Vencer o processo do protocasulo energético, não estou falando do mundo lá fora ainda, é muito difícil. Vencer o nível de percepção nosso, como é muito baixo, o domínio desse conhecimento ainda inato, digamos, no próprio DNA, que vem de pai para filho, ainda é quase nulo. Nós temos uma hereditariedade, um código genético muito baixo no que diz respeito à compreensão e a ultrapassar a barreira da dificuldade desse conhecimento ainda espiritual. Logo, o que acontece é que mesmo após o corpo dormir, 99% das criaturas no planeta, ou talvez mais, não consigam sequer lembra de meros sonhos ou algumas visões lúcidas específicas, mas não tem a percepção real, tem aquela sensação, as pessoas mesmo que percebem de forma, claro, instintiva, que tem alguma coisa, porque você vê o mundo todo é voltado a várias religiões, a várias percepções, ninguém entende direito o que é, cada um acha que é uma coisa, mas a gente sente que tem algo, mesmo que muita gente fala que isso é uma necessidade inconsciente de dar sentido à vida, mas não é só isso, né? A gente sente. E por que não é possível fazer em vigília? Porque por causa dessa dificuldade. A gente mal consegue ficar lúcido. Na verdade, a gente tende a não ficar lúcido. A gente tende a beber, a perder o nível de percepção, a fazer qualquer coisa que abaixe a percepção. A grande maioria das pessoas necessitam urgentemente de não aumentar a consciência, mas apagar ela. Se parar para pensar, é muito interessante isso. Por que as pessoas precisam abaixar a consciência? Por que as pessoas não precisam de lucidez? Não precisam ficar lúcido, não. Eu preciso perder a lucidez. É o que a gente mais faz. A gente precisa de diversão, de alegriazinha, de diminuição da percepção, porque a realidade é dura demais. O fato é que a vida é muito difícil, o fato é que a morte é muito difícil, ninguém entende nada, e o não entender faz com que muitos fujam dessa realidade para fingir temporariamente naquele casulo, porque se você for olhar atrás do muro onde você está bebendo ali com seus amigos, tem gente dormindo na rua, tem gente com fome, e você, para conseguir ser feliz, você precisa amortecer a consciência, porque se você abrir a percepção, você vai ver que é um mundo de extremo sofrimento, e você vai sofrer ou não entender a injustiça do que é esse caminho. Isso tudo foi muito difícil, abrir a lucidez, abrir a percepção, e por esse motivo a grande massa não vai, e ainda mais vai demorar bastante para que esse conhecimento hoje adquirido por mim, venha nos meus filhos, que venha nos filhos dele, e a partir daí passa além do conhecimento, a existir um código genético mesmo, que isso é verdade. A gente aprende coisas que são passadas naturalmente, atributos, por isso que a teoria da evolução de Darwin vai falar, o renascimento, os filhos, a procriação, eles vão ficando mais perfeitos, ou mais, digamos, não é nem claro que é mais perfeito, mas mais caracterizados para aquele momento da natureza e daquilo que está vivendo. Naturalmente, isso vai sendo passado de pai para filho. A gente tem uma hereditariedade muito baixa. O que a gente tem hoje em dia é uma religião muito forte, uma indução de diminuir a percepção com respostas prontas sobre o que é, qualquer coisa que você não tem resposta é Deus, né? Qualquer coisa que você não entende é alguma coisa, é como a natureza, é como se disse aqui, diz que tudo é a natureza. Não explica. Mas é a natureza, assim, parece que é como se fosse uma inteligência burra. Ela existe, é muito inteligente, mas faz por acaso. Esse acaso não é fato, né? Existe mais coisa acima daquilo. A gente não entende um monte de coisa. E é por isso que nosso nível de percepção, de abertura de lucidez, de acessar outras frequências é tão baixo. E vai continuar por um tempo, mas a gente está trabalhando para isso. É o comecinho, essas últimas décadas foram muito fortes em questões espirituais, e as próximas também serão. Você vê isso por forma, por exemplo, claro que teve um boom da internet, né? Mas há 10 anos o viagemastral.com não tinha um terço do acesso que tem hoje. Claro que isso é motivo do trabalho e tudo mais, eu estou falando um exemplo, num ângulo somente, mas para dizer que hoje em dia o assunto está mais tranquilo. Hoje em dia as pessoas estão buscando isso, elas têm oportunidade também com a tecnologia de fazer, né? Valeu, um abraço para você. Vou ver aqui se eu pego uma questão aqui, lida agora aqui. Se a internet ajuda aqui.
E você vai fazer a experiência hoje, está pensando em sair do corpo, fazer uma técnicazinha, o que você vai fazer, né? Aqui, pronto, vamos lá. O Adriano manda a questão aqui, ataques durante a projeção. Disse, estou estudando projeção astral, depois me deparei com uma involuntária. Eu não tinha noção do que era exatamente, e por não conhecer o mundo espiritual, as coisas como funcionam, agi de forma errada, segue abaixo. Estava dormindo com minha namorada, quando de repente vejo algo me observando na porta do quarto. Na verdade, o meu quarto estava sem porta. Então me assustei quando consegui ver com nitidez o que estava ali, um homem forte, altura mediana, com pele cinzenta, seu rosto estava coberto por sombras. Não sei, eu não conseguia ver seus olhos. Isso é bem engraçado. Isso caracteriza, inclusive, sua experiência, porque a grande maioria dos espíritos, a esmagadora maioria dos espíritos no astral, não conseguem plasmar direito os olhos, o rosto. A única coisa que... eu nunca vi isso ninguém falando em lugar nenhum. Isso eu estou veiculando, não por ego nem nada disso, mas porque é bem interessante. Os espíritos escondem o rosto, porque eles têm dificuldade de plasmar o rosto. Quando você quiser descobrir se tem um espírito é ele mesmo, olhe bem nos olhos dele, foque no rosto, porque parece que você também joga uma energia muito forte pelos olhos e aquilo desfigura o rosto dele. E é bem interessante o fato de você ver que via sombras e não conseguia ver os olhos direito, porque esses espíritos eles tendem a enganar as pessoas quando estão fora do corpo, com coisas bestas. Como a maioria tem consciência, ele chega e fala, eu sou sua namorada. Às vezes está com uma forminha ali que ele transmitiu para você, você olhou, mas se você olhar para o rosto dele, você vai ver que não é, entendeu? Você percebe, além da assinatura energética, que é o que importa, ele transmite o que é, mas como você está inconsciente, você não vai perceber. Estando consciente, você consegue, além de captar as energias, as intenções, a parte mental, o rosto, olho no rosto. Já era, se você fizer isso. Ele, inclusive, se assusta. Ele se esconder o rosto, com certeza alguém lhe enganando. Eles fazem muito isso. Para ser ideia do absurdo que eles disso, chega a ser cômico a idiotice que eles conseguem transmitir às pessoas inconscientes. Certa vez, eu ainda novo, saindo do corpo na casa da minha mãe, eu saí do corpo e vi o espírito. Eu tinha um espírito, como eu já falei, que encheu o saco da minha mãe uma vida inteira. Está lá até hoje. Não tem conversa com esse cabra. Esse cabra está lá, enfim, sabe tudo e um pouco mais de espiritualidade, mas é um safado. É amigo meu, de certa forma. Já aprendi a respeitar o cabra. Eu cheguei no quarto e ele ainda não estava acostumado com pessoas lúcidas, né? Com pessoas assim, que saíssem do corpo e lembrassem. Inclusive os espíritos até hoje ficam admirados. Eles ficam assim, você vai lembrar mesmo, velho? Eu vou voltar para lembrar. Quer dizer, vou me esforçar, pelo menos uma parte eu vou. Mas sério, como é que para eles é estranho. Você vê, os caras não conseguem entender. Porque a esmagadora maioria está inconsciente. Eu cheguei no quarto da minha mãe tinha um cobertor branco, com as coisinhas brancas assim, e eu conheço, deve ter até hoje. Que veio de São Paulo já, da época que eu era moleque. Eu sou santista, criado na Bahia. Baiano safado. Aí eu olhei para ele, e ele me viu, pegou o cobertor, jogou em cima dele, cobrindo só uma parte da cabeça, a parte ficou tipo uma capa, né? E falando, oi, tudo bom? Eu sou seu mentor, sou Pena Branca. Tinha um mentor que frequentava de vez em quando lá, que era um índio, né? Que era da família, que era do grupo das entidades do Pena Branca, que se titulava assim, né? Eu olhei para ele assim, bicho, foi tão ridículo olhar para um cara. É como se estivesse aqui agora, uma pessoa jogasse um cobertor na cabeça e falasse, uma pessoa qualquer, oi, tudo bom? Eu sou seu pai. Eu sou sua mãe. Eu sou sua... Como é isso? Eu falei, bicho... Aí eu dei risada, falei, eu não creio que você consiga enganar as pessoas com isso. Aí ele se danou, virou, pulou a janela e foi embora, porque percebeu que eu tinha visto aquilo. Eu fiz um comentário aqui, porque é bem engraçado, bem interessante. Um homem forte. Então despertei sem fôlego, me encontrava na cama com a minha namorada, ela havia dito que eu havia parado de respirar por alguns instantes. Então eu falei que não era nada e voltei a deitar. De imediato, normalmente vi aquela coisa na porta do meu quarto, nos observando, então dei conta que eu não estava de fato no meu quarto real, que aquilo era real, mas de outra esfera. Então eu me levantei, fui para cima dele, empurrei, ele não reagiu. Empurrei novamente, ele caiu da escada ali para baixo, ele estava pendurado como se fosse Homem-Aranha na parede, me observando. A galera corre pela parede, velho. A galera entra, às vezes você vai pegar um espírito, ele pula assim, na parede, como se fosse um portalzinho, uma sombra, some, sumiu.
cara pulou aqui como se tivesse pulado aqui e ido para outro lugar. Tipo, não sei como é que eu... Né? Eles também fazem isso. Se você para assim, está encostado na parede, eles correm pela parede. No sentido físico do conhecimento que a gente tem aqui, física mesmo, em relação é muito diferente lá. Pesquisei sobre esse evento e um amigo me disse que eu poderia ter tido uma projeção astral e tal. Eu não acreditava muito nisso. Eu sempre acreditei em coisas espirituais, mas só que aprendi na igreja, né? A questão nossa da cultural, que vem de pai para filho, que eu falei há pouco. Minha curiosidade fez buscar a respeito disso e quando senti que certa noite ia me projetar, meditei, senti um amparo, mas tive medo, me virei de lado e dormi. Então me projetei por uns 3 segundos, quando senti um golpe na cabeça, voltei para o corpo. Tem que tomar muito cuidado, que às vezes essas sensações não são espíritos, são energias. E o cérebro, ele como não entende, imediatamente ele relaciona, associa como se fosse na verdade um espírito. Nem sempre isso é verdade. Existe espírito e eles realmente perturbam também. No dia que eu estava com a dor de parecer que minha cabeça dilatava, tomei um remédio e aliviou. Ouvi seus áudios e entendi que isso foi um ataque do outro lado e sinto, não me pergunte por quê. Às vezes a presença dele no meu quarto, acho que ele não vai me deixar me projetar. Sinto que seria atacado novamente, como se sentisse as intenções dele. O que faço para contornar isso? Agradeço pelos áudios que tem gravado, disponibilizado, tem me ajudado a compreender muitas coisas, que eu sou o tipo de pessoa que gosta de prática e não gosta da teoria. E vendo o que as pessoas falam, quero descobrir muitas coisas, entender coisas que eu tenho me questionado sempre. Continue assim, sabe? Adicionando, liberto, mente aberta, sem conflitos. Você aprende ali, aqui, descarta o que não for relativamente lógico e vamos embora. O que eu faço para contornar isso? Primeira coisa, quando uma pessoa começa a sair do corpo, num ambiente em que existia um comodismo espiritual por muitos anos, ou quase ninguém ali se preocupava com isso, naturalmente ela vai chamar atenção e incomodar. Por quê? Porque você está mexendo energia, você está trazendo espírito diferente para dentro de casa. Os mentores sempre estiveram tentando entrar em contato, muitas vezes entram de forma inconsciente, mas dessa vez eles estão encontrando uma ponte real, física, intencional, de bondade, de tentativa de melhora, de percepção e movimentação energética. Isso incomoda. Isso incomoda porque eles perdem um lanchinho, eles perdem a oportunidade. É muito ruim saber que depois de tantos anos eles se sentem proprietários da casa e muitas vezes membros da família, proprietários das pessoas, saber que vai ter alguém bisbilhotando que chegou depois. Então para eles isso é uma falta de respeito, um absurdo que fulaninho de tal que não é ninguém resolva vir bisbilhotar o que eu faço há décadas. Na cabeça deles é assim que funciona. É meu. Sua mãe, ou seu pai, ou você, ou seu quarto, lhe pertence. Quem é você? É assim, exatamente isso. O que você vai fazer? Ignorar, velho. Você vai continuar focando no amparo, na sua projeção, na sua lucidez, com tranquilidade. E mais do que tudo isso, respeitando as consciências que estão ali dentro. Você vai conversar, se houver oportunidade. Mas nunca se espantar, empurrar, fazer mal. Não porque você não poderia fazer, mas é pelo fato de que você tem que compreender que existe uma ligação, de alguma forma, e existe ali, alguém deu abertura àqueles espíritos para estar ali. Alguma coisa deu a passagem a eles, ou parente. Então não é por acaso que ele está ali dentro. Existe às vezes um processo de obsessivo, de vidas passadas ou nessa própria. Então é muito maior do que a sua vontade de não querer ele ali. O que fazer nessa hora? A gente quer ficar e fique, velho. Mas é minha mãe. Sim, sua mãe, minha filha, é um espírito. Você não é dono da sua mãe, não, animal. Nem eu. Eu pensei um tempão isso também. Né? Então, nesse caso, tem que ser assim. Quer ficar aí? Azar teu. Eu vou andar, vou abrir. É como se você entendesse: meu espaço é esse, eu não vou abrir mão dele. Se você quiser, agora é o seguinte: se o obsessor for seu, você vai trabalhar. Autodesassédio direto. Constante, frente a frente. Uma das grandes utilidades da projeção, se não a principal, é o autodesassédio. Você sair, encontrar o cavaleiro, ele fala, você vai saindo, vai encontrar o cavaleiro, vai falar, vai saindo, até que chega uma hora que ele cansa. Você vence pelo cansaço. Eu não vou tirar o dedo desse corno, não, mas também ele não está mexendo comigo, ou vou sair de perto, não tem jeito, entendeu? O que você tem que fazer é observar sempre o seu estado emocional, o seu processo, a compreensão. Isso é uma grande maturidade de que nós não somos proprietários dos espíritos, das vontades dele, assim como das pessoas, a gente não muda os outros, né? Você só pode controlar você, e olha lá, dentro do limite, claro, da indução, da assédio que você vai sofrer, das dificuldades energéticas para se projetar e conscienciais, enfim. Não perca de forma nenhuma, em nenhuma hipótese,
a experiência por nada nesse mundo. Você, a sua liberdade é a sua liberdade, entendeu? Pois, Castanheiro, dá um conselho para ele. Após a sua liberdade, mano. Não abra a mão dela, certo? Desculpa o bestão aqui. Vamos mais uma questão e... Fala, Saulo, tudo certo, cara? Meu nome é Thales, eu sou do interior do Rio de Janeiro e a minha pergunta é a seguinte: tenho o costume de dormir de barriga para baixo. No caso, isso atrapalha a movimentação de energia e a saída astral? Valeu, grande abraço aí, mano. Sim, você vai ter maior dificuldade. Se você emborca, né? Viga de cabeça para baixo, você, de certa forma, isso é um costume, além da posição não ser uma posição boa para dormir, porque você precisa ficar com o pescoço assim para dormir, né? Isso não é bom, principalmente depois de uma certa idade, você pode ter problema de coluna, na cervical. Também tem a questão do chakra. Você vira ele para baixo e você automaticamente, quando faz isso, você faz para poder dormir, porque não consegue dormir de barriga para frente, para cima, em posição supina, decúbito dorsal, porque sente dificuldade de perceber, de fechar a consciência. Então você vira de cabeça para baixo para dormir, de cabeça para baixo não, de barriga para baixo. Cabeça para baixo, você traz nebulo extrafísico. E nesse caso, você vai ter mais dificuldade, porque você está querendo apagar. É uma posição instintiva, é uma posição de fuga, assim como deitar e se cobrir. Quando você se cobre, você diminui um pouquinho a percepção também. Não é só por causa do cobertor, porque o cobertor não necessariamente vai fazer um problema. Claro que você vai pensar que está frio, tem casos e casos. Mas se você se cobrir para sentir proteção, como acontece, existe aí a indução psicológica, em que você está entrando em posição quase fetal, posição de defesa, de inconsciência, sabe? Enfim, você está querendo apagar, você está querendo se esconder. Então o objetivo não é esse. Se cubra se está frio. Se não tiver frio, tira a coberta. Vai dormir sem coberta, mano. Não pense que você vai ficar protegido de espírito porque tem coberta, porque está de barriga para baixo, não. Não vai. Não vai. Não tem proteção zero. Se ele quiser fazer alguma coisa com você, ele vai fazer assim inconsciente, né? A mesma coisa. Se quiser ter um espírito ali, vai estar aí. Agora, se você faz isso porque tem vontade de dormir, aí a gente precisa ver exatamente qual é a sua dificuldade de dormir, até onde porque tem casos e casos, né? Fisicamente falando, tem pessoas que têm problema de insônia. O que você tem feito com a sua cabeça? Porque normalmente a cabeça, a quantidade de pensamentos, de foco e desequilíbrio emocional causa também uma dificuldade química que repercute, obviamente, e tensional, né? Tensiona muito os músculos, que dificulta o sono e fica aqueles pensamentos orbitais e tudo mais, né? Durante o dia. Galera, fiquei por aqui. Abraço para vocês e a gente se vê aí no FAQ aqui 291-292 do próximo FOI. Fui!